neste vídeo o preâmbulo, capítulo 1 e capítulo 2 do Estatuto da IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nós, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, tendo por fundamento a Bíblia Sagrada, a tradição e os bons costumes preconizados na doutrina pentecostal dos apóstolos, em busca da harmonia, disciplina, unidade e edificação do povo de Deus através da promoção da paz e da santificação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elaboramos, decretamos e promulgamos o seguinte estatuto. Capítulo 1. Da denominação, fim, sede, foro e duração. Artigo 1º. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, fundada em 24 de outubro de 1918 pelos missionários já falecido Joel Carson e Signe Carson, ambos de nacionalidade sueca, com denominação original Livre Missão Sueca, alterada em 31 de março de 1937, conforme estatuto registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Recife, Pernambuco, é uma associação de natureza religiosa sem fins lucrativos, com sede na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, estado de Pernambuco, e foro na comarca desta capital, sendo regida pelo presente estatuto. Parágrafo único. A igreja, identificada no caput, também designada Assembleia de Deus, é neste estatuto doravante denominada igreja. Artigo 2º. A igreja terá duração por tempo indeterminado, sendo ilimitado o número de seus associados. Parágrafo único. O associado será neste estatuto doravante denominado membro associado ou simplesmente membro. Artigo 3º. A igreja estará vinculada eclesiasticamente e seus ministros filiados à Convenção das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, e, através desta, também a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, tendo unicamente a Bíblia Sagrada como regra de fé e governo, sendo autônoma para resolver quaisquer questões internas ou externas de ordem espiritual ou material que, porventura, venham a surgir em sua sede ou nas filiais. Artigo 4º. A Igreja tem como finalidade precípua pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a Bíblia Sagrada como única regra de fé, viver e difundir integralmente a doutrina pentecostal neotestamentária, prestar cultos ao Deus único Criador dos céus e da terra, promover o desenvolvimento espiritual dos seus membros e seus familiares, e a ensinar a palavra de Deus, mantendo, além da escola dominical, formação teológica com todos os níveis do ensino religioso. Capítulo 2. Dos membros. Seção 1. Da admissão e desligamento. Artigo 5º. Será admitido como membro associado o maior de 18 anos ou o emancipado nos termos da Lei Civil, que não incorrendo nas vedações dos incisos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 do artigo 21. For batizado por imersão completa em águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. For recebido com carta de mudança expedida por igrejas co-irmãs que professarem a mesma fé e doutrina, procedendo de outras denominações evangélicas que tenham a mesma forma batismal e doutrinária, pedirem admissão, ou, tendo sido excluídos nos termos do artigo 27, pedirem nova admissão. Artigo 6º. São requisitos para o batismo: prática da conduta cristã ensinada e pregada pela Igreja,
frequentar regularmente os cultos, não incorrer nas vedações a que aludem os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12 do artigo 21, ter idade igual ou superior a 12 anos e fazer profissão de fé. Parágrafo único. Para efeito desse estatuto, o menor de 18 anos enquadrado em uma das situações descritas nos incisos 1 a 3 do artigo 5º, será denominado membro não associado, adquirindo de pleno direito a condição de membro associado na data em que completar 18 anos de idade ou em que for emancipado. Artigo 7º. O pedido de admissão previsto nos incisos 3º e 4º do artigo 5º será analisado pela comissão de admissão e que alude o inciso 1º do artigo 62, a qual emitirá parecer sobre a possibilidade da admissão do requerente. Parágrafo único. Entendendo ser aceitável a admissão, a comissão de admissão encaminhará o pedido ao culto administrativo para deliberação nos termos das alíneas A e G do inciso 2 do artigo 106. Artigo 8º. Serão desligados do rol de membros os que falecerem, aqueles a quem for concedida a carta de mudança, os que solicitarem desligamento, os excluídos nos termos do artigo 27. Seção 2. Das categorias especiais. Artigo 9º. Serão categorias especiais de membro, dispostas hierarquicamente da maior para a menor: pastor, evangelista, presbítero, diácono. Artigo 10º. As categorias serão consideradas cargos na dimensão espiritual, não gerando vínculo empregatício nem relação de trabalho conforme as leis trabalhistas. Artigo 11. Para a assunção dos cargos, obedecer-se-á aos preceitos bíblicos e aos ditames deste estatuto, exigindo-se ainda a maioridade, ser do sexo masculino, ser batizado com o Espírito Santo, não ter sido divorciado e não ter casado com pessoa que tenha sido divorciada. Parágrafo único. Será objeto de deliberação pelo Ministério a aplicação dos preceitos bíblicos relativamente à assunção e à permanência nos cargos previstos no artigo 9º. Artigo 12º. O pastor é o membro que, sendo evangelista e ordenado para ministrar à igreja religiosa e socialmente. Parágrafo único. Para ser ordenado pastor, o indicado deverá ter conduta moral e espiritual irrepreensível, vocação inequívoca, sendo ou não portador de diploma de curso teológico. Artigo 13. Dentre os pastores, será escolhido um para ser o presidente da igreja, nos termos dos artigos 75, 90 e 91. Para assunção ao cargo de presidente, será exigido que o pastor tenha recebido ordenação na igreja e nela haja exercido cargo ministerial de forma ininterrupta, no mínimo durante os últimos 5 anos. Os demais pastores, mesmo os que atuarem como gestores das filiais, estarão subordinados ao pastor presidente, sendo considerados pastores auxiliares. Artigo 14. O evangelista é o membro que, sendo presbítero, é separado para a ordenação, assumindo responsabilidades ministeriais com subordinação ao pastor presidente. Artigo 15. O pastor e o evangelista receberão a designação de ministro do Evangelho ou simplesmente ministro. Parágrafo único. O conjunto de ministros denominar-se-á ministério. Artigo 16. A ordenação dos ministros far-se-á mediante indicação pelo pastor presidente ao ministério, que, reunido em convenção estadual, a que alude o artigo 3º, deliberará a respeito. Artigo 17. O presbítero é o membro que, sendo diácono, é consagrado para auxiliar o pastor presidente no ensino da palavra de Deus, dar assistência às congregações e executar outras atividades que lhe forem confiadas. Para ser consagrado presbítero, o indicado deverá ter irreprovável conduta moral e espiritual, ter confirmada segurança doutrinária e facilidade de transmitir conhecimento.
A consagração do presbítero será efetuada pelo pastor presidente ou por outro ministro por ele designado com prévia aprovação do presbitério. Nas filiais, o indicado ao cargo de presbítero deverá ter seu nome previamente aprovado pelos ministros e presbíteros que nelas atuarem, com posterior apresentação pelo gestor ao pastor presidente que, aceitando a indicação, efetuará a consagração ou designará outro ministro para fazê-lo. Artigo 18. O diácono é o membro que, separado para o ofício eclesiástico de servo, devota-se a cumprir as atribuições eclesiásticas previstas no artigo 58. Para ser separado como diácono, o indicado deverá ter irreprovável conduta moral e espiritual, possuir razoável conhecimento bíblico e ter confirmada segurança doutrinária consoante preceituação bíblica. Aplica-se ao diácono no que couber o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo anterior. Seção 3. Dos direitos, deveres e vedações. Artigo 19. São direitos dos membros participar dos cultos, participar da Santa Ceia, participar das Assembleias Gerais, votar e ser votado observadas as qualificações dispostas neste Estatuto, ocupar cargos na Igreja na forma deste Estatuto, ter acesso a relatórios financeiros. Artigo 20. São deveres dos membros: regrar conduta pública, privada e eclesiástica à luz da Bíblia, rechaçar heresias que atentem contra os princípios bíblicos adotados pela Igreja, contribuir para a manutenção da Igreja, zelar pelo patrimônio moral e material da Igreja e cumprir o Estatuto, as decisões ministeriais e das Assembleias. Artigo 21. É vedado ao membro praticar atos libidinosos pré- ou extramatrimoniais. Prática de ato libidinoso de modo que venha a ferir ou a contrair o intuito ditado pela natureza como obra do Criador ou ferir os princípios bíblicos do casamento heterossexual seguidos pela Igreja. Manter concubinato, manter união estável, receber bênçãos matrimoniais em caráter oficial ou não em outra igreja, exceto em Assembleia de Deus co-irmã. Casar sendo casado, ainda que não haja sentença judicial declarando seu estado de bígamo. Participar de entidade, associação ou movimento cujos atos ou ideologias contrariem a Bíblia Sagrada ou a sã doutrina ensinada pela Igreja. Incorrer em conduta escandalosa na sociedade. Figurar em rol de membros de outra igreja. Valer-se da condição de membro ou do exercício de função ou cargo para obter proveito pessoal ou de outrem em detrimento da igreja. Insubordinar-se e promover dissidência. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.